A Avenida do Café, que tem promessa de ser um corredor gastronômico, vive um sério problema social por conta do aumento de pessoas em situação de rua. Os comerciantes cobram ação mais eficiente por parte da prefeitura. Para todo lado na Avenida do Café, principalmente nas vilas Tibério e Amélia, tem pessoas em situação de rua que precisam de ajuda. Um problema social que acaba atingindo os comerciantes com furtos e incômodos aos clientes. Restaurante é um lugar que a pessoa sai para se distrair, ficar tranquilo. Pessoas pedindo toda hora, chorando, para adquirir recurso para usar droga. E assim, a população, eu acredito, que não está sabendo ajudar. Não é dando R$2, dando um refrigerante que vai estar ajudando. O que nós pedimos para a prefeitura, eu acho que era um programa para conscientizar pessoas, porque é um problema social isso, né? Então, assim, precisa começar a ser feita alguma coisa. Já conversei com alguns vereadores, deram atenção, mas não vi atitude ainda. Os comerciantes acreditam que o aumento de pessoas se deve à migração de outros lugares da cidade, principalmente da Praça Francisco Schmidt, na Vila Tibério. Que ali era vamos dizer assim, uma mini Cracolândia. A prefeitura resolveu acabar com isso, colocou a Guarda Civil Municipal e tiraram os moradores em situação de rua de lá. O que aconteceu? Eles vieram e espalharam pela Vila Tibério, principalmente nessa região aqui da Vila Amélia. E eles não resolveram o problema do pessoal em situação de rua e criaram problema para outras pessoas. Nós gostaríamos muito da ajuda, né, principalmente assim da assistência social, né, que eles viessem nos ajudar no sentido de a gente tivesse um número que na hora que passasse esse pessoal que está precisando, né, que está nas ruas e de repente até que está precisando de uma ajuda, nós gostaríamos de um número que a gente ligasse, que eles viessem para nos ajudar nesse sentido, entendeu? Para encaminhar essas pessoas para os lugares devidos, porque a maioria está precisando de ajuda de saúde mesmo, né? Saúde mental, relacionada a drogas e tudo mais. Para este empresário, o problema está nos ferros velhos vizinhos, que, segundo ele, compram os materiais furtados. Da academia já levaram vários refletores, cadeado do portão e até bateria do carro de uma aluna. Atrás desse foco tem um ferro velho. A gente tem aqui na Vila Tibério, abaixo da Avenida do Café, pelo menos 5 pontos de compra de recicláveis. Nenhum, creio eu que só um tem alvará de funcionamento, tá? Caramuru a gente tem outro foco muito pesado, muito maior do que esse da Vila Tibério também. Então assim, aonde tem comprador, vai ter roubo. Se a gente inibir a compra, a receptação, acaba os furtos pelo menos em 70%, né? Então isso passa a ser, além de um problema social, ele passa a ser também um problema de saúde pública, né? Porque Ribeirão Preto não tem um centro de internação adequado, não tem um grupo para resgatar essas pessoas. Então, assim, não adianta as ONGs, vereadores, ficar indo lá distribuir marmita, porque não está ajudando. A Avenida do Café tem tudo para ser um corredor gastronômico. O projeto para isso foi aprovado pela Câmara ano passado e depois sancionado pelo prefeito. Só que a proposta ainda não saiu do papel e era uma reivindicação antiga dos empresários. O projeto original previa que quem iria coordenar o corredor gastronômico seria a Associação de Moradores. Fazer eventos e tornar a coisa interessante. Acontece que, ao sancionar, o prefeito vetou a Associação de Moradores. E, com isso, obriga os empresários aqui da avenida a criar uma nova associação exclusivamente para gerenciar esse corredor gastronômico. Então, foi um passo para frente, mas 2 para trás. E como deveria ser para dar certo? Seria mais fácil se a Associação de Moradores da Vila Tibério, a Movita, continuasse gerenciando. Aí já existe a associação já está presente. Seria só a parte de burocrática, a gente ir atrás do que fosse necessário. Mas criar uma nova associação é muito complicado. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.
A Prefeitura de Ribeirão não se manifestou até o fechamento dessa edição. E para falar mais sobre esse assunto, já conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo está o Flávio Vice, especialista na área da segurança pública. Vice, a Avenida do Café passa então por esse problema social de insegurança. Como resolver essas duas situações na sua análise e na sua visão? Boa tarde. Boa tarde, André. O que a gente percebe aí é que a sociedade ela conhece bem o problema e a extensão dele. Quem parece que não conhece ainda é a Prefeitura e o nosso parlamento, os nossos vereadores. Porque se é que eles têm feito alguma ação, pelo menos nesses últimos 6 anos de governo, não tem sido eficiente, está se mostrando altamente incapaz de solucionar. E vamos estender isso também aos nossos vereadores, que têm por obrigação fiscalizar as ações da Prefeitura e mostrar onde ela gasta o dinheiro da assistência social para resolver essa questão, que, diga-se de passagem, é muito mal gerida nesse momento. Segundo os comerciantes, muitas pessoas migram ali da Praça Schmidt depois que eles foram retirados de lá. Não adianta a assistência social trabalhar num ponto e deixar os outros. Eu acredito que migraram não foi nem por questão da assistência social. Foram retiradas talvez as condições deles ficarem alocados num determinado local. O problema não foi resolvido. Os doentes, que vamos considerar essas pessoas doentes, eles continuam doentes. Não adianta fiscalizar o estabelecimento que recepta o material reciclado, não adianta iluminar a praça, resolver questões de zeladoria, sendo que o doente não é tratado. E tratar do doente custa dinheiro e precisa ter muita vontade política, que a gente percebe que esse governo, nem o executivo e nem os parlamentares têm. Agora, uma dúvida que muita gente tem, na Avenida do Café, quase que diariamente tem pessoas ali pedindo dinheiro durante o funcionamento dos bares, dos restaurantes, dizendo que é para olhar o carro. E aí, dar ou não dar esse dinheiro? Então, é bem complexo isso, porque se você não dá o dinheiro, eles precisam de algum recurso para conseguir aquilo que mantém o vício deles. Se eles não conseguirem mediante uma doação, eles vão conseguir mediante o recolhimento de uma sucata, mediante um pequeno furto, mas de alguma forma eles vão conseguir, porque eles estão doentes, estão viciados, eles estão numa condição subhumana, vivendo nessa condição. Então, se não houver um suporte do Estado, como a gente viu a entrevistada falar, que naquele momento tivesse alguém para dar um suporte para essa pessoa, para levá-la para um abrigo, para poder alimentar, para poder tomar um banho, para poder localizar a sua família, para oferecer ali numa frente de trabalho algo que ela possa aferir algum recurso, então a gente não vai sair do lugar sempre dessa forma. A gente percebe que alguns comerciantes falam da questão dos ferros velhos que compram esse material e a gente deixa isso muito claro, aqueles ferros velhos que estão trabalhando de forma ilegal, na criminalidade. E a importância também de fazer um trabalho nessa área, né, Vice? Exato. Se está na informalidade, também é porque não está funcionando a fiscalização. Mas já falamos, não adianta ter tudo isso fiscalizado e controlado, ainda que eles não vendam lá o produto ilícito, mas eles continuam existindo. Enquanto não for atacado o problema de saúde, isso vai ficar sempre culminando ali dentro das ações de segurança pública. E não adianta jogar isso aí no colo da Polícia Militar ou da própria Guarda Municipal. Tem uma promessa ali da Avenida do Café se transformar num corredor gastronômico. Antes disso, a administração municipal tem que pensar também em todos esses problemas que hoje atormentam ali os comerciantes e até moradores. Exatamente. A gente já viu ali o morador ou o empreendedor falando a respeito da associação, que já estava meio caminho andado para que isso acontecesse. E imagina aí quem quer empreender ali. E o empreendedor que vai gerar receita para o município, porque vai aumentar a arrecadação de impostos, mas ele tem que fazer um verdadeiro milagre. Como que ele coloca um empreendimento lá com o bairro nessas condições, com essas pessoas, com esse tipo de problema naquela região? Flávio Vice, especialista em segurança pública, agradeço a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um abraço e até mais.